Você sabia que o MMA, hoje um dos esportes mais populares do mundo, nasceu de confrontos onde quase tudo era permitido? E como um esporte baseado na disciplina e no combate brutal se tornou um fenômeno global? MMA, ou Mixed Martial Arts, é a combinação de diversas disciplinas de combate, como boxe, muay thai, jiu-jitsu, wrestling e karatê. Essa fusão permitiu aos atletas lutas mais dinâmicas, possibilitando a luta em pé ou no chão, tornando os combates mais intensos e cheios de estratégias. A história do MMA remonta ao Brasil dos anos 1920, com as lutas de vale tudo. Nesse período, os eventos eram organizados para determinar qual arte marcial era mais eficiente em uma luta real. As regras eram mínimas, onde dedos nos olhos e golpes na virilha eram uma das poucas coisas proibidas. Foi nesse contexto que a família Gracie apresentou o Brazilian Jiu-Jitsu ao mundo. Carlos e Hélio Gracie adaptaram o Jiu-Jitsu japonês, criando uma abordagem focada no uso de alavancas e técnicas de finalização. Esse sistema permitia que lutadores menores derrotassem adversários muito maiores, como provado por Royce Gracie e Rickson Gracie décadas depois. Esse espírito competitivo do vale tudo encontraria um novo lar em 1993. Nos Estados Unidos, o UFC era criado. Inspirado no vale tudo, os primeiros eventos eram brutais. As lutas não tinham categoria de peso ou rounds. Essa estrutura gerava combates violentos que acabaram causando problemas anos depois, levando à proibição dos eventos em diversos estados americanos e quase levando o UFC à falência. Enquanto isso, no Japão, o Pride FC emergia como um espetáculo grandioso. Fundado em 1997, o Pride trouxe uma abordagem épica ao MMA. Com produções marcantes, regras únicas e lutas memoráveis, os eventos ofereciam uma atmosfera incomparável e combates que eram verdadeiros espetáculos. Com movimentos brutais como pisões e tiros de meta, as lutas capturavam a atenção dos fãs por sua intensidade. Foi no Pride que nomes como Fedor Emelianenko, Wanderlei Silva e Mirko Crocop consolidaram seus legados, criando momentos históricos que marcaram a geração e ampliaram significativamente o alcance do esporte. Nos anos 2000, o MMA passou por uma grande transformação e alcançou níveis inéditos de popularidade. Um dos principais responsáveis por essa explosão foi a luta entre Forrest Griffin e Steph Bona, no reality show TUF, que apresentou o esporte a um público completamente novo. Após Dana White e os irmãos Fertitas assumirem a liderança do UFC, mudanças significativas foram implementadas nos eventos. A introdução de categorias de peso, rounds cronometrados e restrições a golpes perigosos ajudaram a preservar a saúde dos atletas e a tornar os combates mais equilibrados. Com essas mudanças, o MMA evoluiu de um confronto caótico para um esporte profissional e respeitado, conquistando a aceitação do público e de diversas comissões atléticas ao redor do mundo. A fusão do Pride FC com o UFC também foi fundamental, unificando os melhores lutadores e consolidando o UFC como o maior palco do MMA, elevando o nível das competições. Hoje, o MMA chegou a diversos cantos do mundo, conquistando diferentes culturas e expandindo seu público. Lutadores como Anderson Silva e, mais recentemente, Alex Poatan representaram o Brasil com excelência, enquanto Khabib Nurmagomedov se tornou um ícone para árabes e muçulmanos. Francis Ngannou, com sua inspiradora trajetória, saiu de Camarões para se tornar campeão mundial, conquistou o coração de milhões. Além disso, figuras carismáticas como Conor McGregor trouxeram uma nova dimensão ao esporte, misturando habilidade, provocação e espetáculo, consolidando o MMA como um fenômeno global. Apesar de todo o progresso, o MMA ainda é um esporte muito jovem e está em constante evolução. Com tecnologias de análise de desempenho,
treinamentos cada vez mais sofisticados e a inclusão de novas culturas no cenário das grandes ligas, o esporte promete continuar crescendo. Regiões como Oriente Médio, Espanha, China e Índia estão emergindo como novos mercados, ampliando ainda mais a influência do MMA. O futuro também promete atletas mais completos, equilibrando strike e grappling com inteligência de luta e preparo físico. Com isso, os combates continuarão a evoluir e atrairão novos públicos, consolidando o MMA como um dos esportes mais emocionantes do mundo. Não podemos esquecer o MMA feminino, que é um capítulo à parte. O que começou como um nicho evoluiu para se tornar um dos pilares do MMA moderno. Tudo começou com pioneiras como Gina Carano, que trouxe visibilidade e respeito às mulheres no MMA. Logo depois, Ronda Rousey não apenas dominou o octógono, mas também revolucionou o UFC ao protagonizar contra Liz Carmouche na primeira luta feminina da organização. Suas vitórias icônicas por finalização mostraram ao mundo que as mulheres estavam lá para brilhar. Na mesma época, Cris Cyborg consolidou-se como uma das maiores lutadoras da história, com um estilo devastador que marcou uma geração. Amanda Nunes, a leoa brasileira, superou expectativas ao se tornar grandes nomes e se tornar a única mulher campeã em 2 categorias do UFC. Hoje, lutadoras como Valentina Shevchenko, Zhang Weili e Rose Namajunas continuam elevando o nível técnico do MMA feminino, servindo de inspiração para uma nova geração de atletas ao redor do mundo. O MMA vai muito além de lutas, é uma celebração da superação, disciplina e resiliência humana. Cada combate carrega a história de sacrifício, derrota e triunfo. Dentro do octógono, tradições de diferentes partes do mundo se encontram, criando um espetáculo único. Mesmo sem atingir seu potencial máximo, o impacto do MMA já é inegável. Ele transformou vidas, uniu comunidades e se tornou uma plataforma poderosa para conectar pessoas e culturas. E você? Qual a sua história favorita no MMA? Deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Obrigado por ter chegado até aqui. Até a próxima.